Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vou falar para vocês agora, vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há algum tempo atrás. Mais ou menos uns 22 anos, por aí lá atrás. Gente, na época eu fazia parte da Igreja Universal do Reino de Deus, vou assim. Então, eu trabalhava como cuidadora de uma senhora que estava com câncer. Essa senhora, se eu não me engano, tinha 72 anos na época, por aí. E ela era uma pessoa muito maravilhosa, sabe? Uma pessoa muito carismática. Ela parecia gostar sempre muito de mim. E só almoçava se eu estivesse ali na mesa, junto com ela. Um amorzinho, dona Linda. Então, ela estava com câncer na época, mas quem faleceu primeiro foi o esposo dela, com problema de coração. Só que na época eu era muito medrosa, sabe? Eu tinha medo, sabe aquele filme, como é que é o nome? Que tinha um garotinho que falava que via fantasma o tempo todo. Eu esqueci o nome do filme, um lourinho, eu esqueci o nome. Gente, aquele dia foi um dia para mim insuportável. Era a época que se eu visse um caixão eu tinha pesadelo, que se eu visse alguma pessoa morta eu tinha pesadelo, eu não conseguia dormir de jeito nenhum naquela época. Até que esse dia eu fui trabalhar e eu estava com a chave para abrir a casa. Nisso, o falecido amigo já tinha falecido. E a dona Linda tinha ido fazer quimioterapia com a filha dela, que também se chamava Wanda. Então, eu tive que ficar na casa sozinha. E o medo, gente, eu tava com muito medo de entrar na casa. Eu fiquei sentada na varanda assim, a porta fechada, eu sentei, ai meu Deus, e agora eu vou ter que entrar? O que eu faço? Aí eu pedindo força para Deus, mas aquele medo terrível. Aí eu tomei coragem. Fui lá, abri a casa, preparei a comidinha dela, preparei as coisinhas dela, com medo. E eu liguei na rádio, na época era 105 FM, não sei se é atualmente, porque eu não pertenço mais à Igreja Universal. Então assim, gente, quando eu coloquei nessa rádio, eu lá, né, arrumando a caminha dela, o guarda-roupa dela, tipo aquele de capelinha marrom, que tinha a cor de caixão. Gente, pelo amor de Deus. Eu ali fazendo as coisas com aquele medo, torcendo que chegasse logo alguém, que eu não queria ficar sozinha. De repente, eu tinha ligado o rádio na 105, que era o programa da Igreja Universal. Aí o pastor começa a falar. Aí eu peguei o paninho para limpar o guarda-roupa, né? Tirar a poeira do guarda-roupa. Aí nisso o pastor começa a falar: você que tá nesse guarda-roupa, sai daí, demônio. Sai daí de dentro desse guarda-roupa. E eu limpando o guarda-roupa. Gente, aquilo ali me bateu um medo. Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Eu parei de limpar o guarda-roupa. E eu desliguei aquele rádio. E eu saí dali. Eu não aguentava. Aí eu olhava assim, né? Ia pra sala, olhava no espelho, eu lembrava desse filme de terror. Aí eu olhava assim, ai meu Deus, eu vou ver alguém depois do espelho. Gente, uma coisa que eu falo pra vocês. Quando a gente não consegue dominar nossa mente, quando a gente não coloca a nossa mente nas mãos de Deus, o inimigo faz a festa. Na época eu frequentava a Igreja Universal, na época, ouvia a programação da igreja sempre, estava sempre ligada ali. E mesmo assim, aquilo ali não me tirou aquele medo. Aquilo ali era uma luta espiritual que eu estava tendo. Terrível, terrível. Eu não conseguia mais entrar naquela casa. Eu não queria mais ficar naquela casa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Hoje, eu frequento a igreja Transformando Vidas, com o bispo Gerson Cardoso.
É uma igreja maravilhosa que eu amo demais, me sinto familiarizada com todos, desde o colaborador até o bispo. Gente, é uma igreja maravilhosa. Sem falar mal de nenhuma, porque eu não falo mal de igreja nenhuma, acho que Deus é Ele que sabe qual é a igreja dele e qual não é a igreja dele, né? Quem somos nós para julgar? Mas depois só foi melhorar esse medo, eu só fui ser curada, ficar curada desse medo, quando eu conheci a Igreja Missão Apostólica, lá em Paciência, no bairro Três Pontes, que na época eu morava lá. Aí eu sentei, eu nem conhecia aquela igreja, pela primeira vez eu entrei naquela igreja e conversei com o Bispo Roberto. Eu falei para ele desse medo. O Bispo Roberto, ele me orientou de uma forma tão maravilhosa, sabe? Tão digna de um homem de Deus, que eu nunca mais tive medo. Eu nunca mais tive pesadelo ao ver um caixão. Eu nunca mais senti medo ao ir a algum velório de algum familiar ou de um parente, de uma pessoa que já se foi. Então tudo é orientação, tudo é oração na nossa vida, porque não há mal que prevaleça na nossa vida se a gente não permitir, se a gente não aceitar. Então depois daquele dia eu comecei a enxergar tudo de uma forma totalmente diferente, através de uma orientação de um homem de Deus. Quando eu saí dessa igreja, eu fazia parte do Ministério de Coreografias. Eu passei a frequentar essa igreja depois disso, porque eu passei a amá-la, amar a igreja, amar o povo, amar os responsáveis, como o Bispo Roberto, a pastora Simone, enfim. Então eu passei a enxergar tudo de forma diferente, sabe? De outro jeito. Depois que eu saí dessa igreja, que eu me mudei, eu fiquei procurando outras igrejas para frequentar, mas eu não me sentia familiarizada em nenhuma. Eu fiquei 7 anos procurando uma igreja para congregar. No entanto, eu nunca saí da presença de Deus. Glória a Deus por isso. E quando a gente nasce da água do Espírito, quando a gente se converte de verdade, a gente pode ficar 1000 dias sem ir para a igreja. A gente não volta para o mundo. A gente peca, a gente faz coisas erradas, porém Deus está sempre nos levantando, está sempre nos mostrando o certo, para a gente seguir o caminho certinho dele. Sempre assim. Então é isso que aconteceu comigo. Eu fiquei 7 anos procurando uma igreja para congregar, que eu me sentisse bem, que eu me sentisse familiarizada. E Deus me mostrou a igreja transformando vidas, que eu estou amando. Antes de frequentar essa igreja, eu sonhei com ela, eu sonhei com o bispo, né? Porque sonhei com a esposa dele sem nem conhecê-lo. Deus me mostrou e eu obedeci e eu estou feliz com Jesus na igreja transformando vidas. Então, gente, o que eu quero passar para vocês em questão de tudo isso? A gente tem que estar preparado espiritualmente. A gente tem que ter uma base espiritual na nossa vida. E essa base é Deus, é Jesus. Porque sem Ele nós nada podemos fazer. Ok? Então deixa aqui também esse outro fato que aconteceu comigo para vocês. Beijo, tchau, tchau.